Ezequiel 37, abre comigo aí, bota na tela, versículo 1 em diante. Revista aí corrigida, Almeida Revista Corrigida. Veio sobre mim o Espírito do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez rodear deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, dizendo: ossos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que eu farei entrar sobre vós espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenou, e então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se de pé um exército grande e extenso. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu-se a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que vos abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e o povo meu está, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, que abri as vossas sepulturas, e vos fiz sair da sepultura, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E porei em vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz e fiz, diz assim o Senhor. Posso ouvir amém? Esse texto, irmãos, é um dos textos mais conhecidos que se fala na direção do avivamento, porque fala de vida a ossos que estavam mortos, ossos que estavam sequíssimos. É interessante o contexto do texto, porque quando a gente descobre o porquê foi dito, para quem foi dito, em que circunstância foi dito e como foi dito, facilita a nossa compreensão. Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender quando vai estudar a Bíblia é entender quem escreveu, para quem escreveu, em que contexto escreveu e quais as circunstâncias que o texto foi escrito. E é assim que a gente começa a entender um pouco alguns textos da Bíblia. Quem escreveu? Possivelmente o profeta Ezequiel. Para quem escreveu? Possivelmente para Israel. Em que circunstâncias escreveu? Quando Israel estava no cativeiro da Babilônia. E como escreveu? Debaixo de uma pressão que Israel estava vivendo, achando que Deus havia perdido uma batalha no céu. Esse é o contexto do texto. Ezequiel é um profeta, dos profetas é considerado o profeta maior, não pelo tamanho do livro, mas pela quantidade de profecias relevantes, e principalmente porque as suas profecias não eram profecias locais, eram profecias para toda Israel. Os profetas menores profetizavam em duas circunstâncias: profecias temporais, para aquele tempo, e profecias geográficas, para uma geografia menor. Profetas maiores profetizaram para o futuro, falavam de coisas que aconteceram em Israel e coisas que ainda haveriam de acontecer lá na frente. É interessante que o Ezequiel, ele não é um profeta que entra na Babilônia. Ele sai de Israel com o povo e ele fica nas margens do rio Quebar, e ele não chega até o cativeiro da Babilônia. Este homem, Ezequiel, ele vai até ali e ele é tido por muito tempo como louco, porque aqueles hebreus que conseguiam fugir da opressão babilônica, quando voltavam para Israel, se encontravam com ele e ouviam dele uma profecia.
Ele era uma espécie de oráculo, aquele homem que revelava o presente, revelava o futuro e alertava do pecado do passado. Esse homem foi tido como louco durante muito tempo pelas visões que Deus deu a ele. Talvez Ezequiel tenha sido o profeta na Bíblia que mais teve visões diferentes de todos os outros personagens e escritores da Bíblia. Ele e João tiveram visões que nem outros homens tiveram. Enquanto Ezequiel tem uma visão pura, declarada e pontual para a restauração de Israel e do seu povo, João teve uma visão pura, clara, pontual para toda a história da igreja. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que Ezequiel viu coisas extraordinárias, mas João viu o futuro. João é levado ao terceiro céu, ao quarto céu, ao quinto céu, ao 19º céu, não importa qual é a posição do céu em que Deus o levou, mas uma coisa, a Bíblia diz que João viu a Nova Jerusalém. Sabe quem ele viu quando chegou na Nova Jerusalém? Ele viu eu lá andando naquelas ruas de ouro, ele viu você andando naquelas ruas de ouro, ele viu a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, cantando louvores àquele que é o Rei dos Reis, que está sentado no trono, e toda a glória dele já tomou a terra, tomou o céu e todos os quatro cantos. Você devia estar glorificando a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que João viu aquilo que nós vamos ver. Porque Deus não está ligado ao meu e ao seu tempo. Deus é atemporal. Enquanto nós andamos na cronologia humana, no cronos humano, Deus estabeleceu um tempo divino que a Bíblia chama de Kairos, o tempo de Deus. O Ezequiel, então, está profetizando. E esse homem, ele começa a perceber que Deus não está mais falando com o povo, mas falando com ele. E na Babilônia, levantou-se uma tese de que o deus babilônico chamado Marduk, o deus mais poderoso, que era o deus dos deuses, havia subido ao céu, tirado o Deus do trono, tomado o trono do Senhor. Deus havia sido jogado no lugar, o Deus de Israel, jogado no lugar mais obscuro possível, e Marduk regia sobre a terra. E o conhecimento de Israel era o seguinte: nós vamos morrer, nossa geração morre, depois de morrermos viraremos ossos secos, e não sobrará nada de Israel, porque nunca mais Israel terá um exército de novo, porque Marduk, o Deus da Babilônia, tomou toda a terra e está debaixo da sua regência. Israel creu nisso por pelo menos 40 anos. Imagina você numa cidade onde você está prisioneiro, onde a cultura é outra, outros deuses. O povo abre a mente para entender o mundo espiritual na Babilônia. Até a Babilônia entrar na vida de Israel, eles não criam em nenhuma manifestação que não fosse espiritual da parte do Senhor. Até quando o diabo ia perturbar alguém, via em nome de Deus, segundo o entendimento dos hebreus. Depois da Babilônia, entenderam demônios, principados, potestades e começaram a perceber que havia uma força contrária àquilo que eles acreditavam. E quando eles chegaram na Babilônia, eles entenderam, se nós adoramos a Deus, Deus é tão bom, por que não nos resgatou lá? E os babilônicos diziam, porque Deus morreu, vocês não estão sabendo? Não, morreu. Ele acabou. Foi. Ele foi derrotado, mas por quem? Pelo grande e poderoso Marduk, que é um Deus que carrega um cedro. A sua formatação há vários formatos, há várias ideias de como Marduk era. Era um homem forte, alto, com asas, pés alados. Na sua cabeça haviam alguns chifres sobre a sua cabeça, um cedro poderoso na mão, uma cauda de peixe. Era uma das visões que haviam de Marduk. A outra de um velho muito forte, muito musculoso, bem idoso, mas muito musculoso, com um cedro na mão que regia as nações. Israel começou a crer nisso, de que eles eram uma nação de ossos secos. E aí Deus pega o profeta, que está no meio do caminho, e leva o profeta a uma visão. A visão que Deus dá ao profeta não necessariamente é uma visão literal, não necessariamente aconteceu o que está no texto. O Senhor o levou um espírito, e há uma tradução que diz que o Senhor o levou em uma visão. Não importa se em espírito ou em visão, o importante é a mensagem que Ezequiel 37 traz, de levar Ezequiel ao meio do vale de ossos que estavam sequíssimos. Um ambiente completamente deplorável. Não eram ossos secos. Ossos secos é uma coisa, ossos sequíssimos, outra coisa. Está no estágio mais avançado de putrefação. Os ossos estavam se desfazendo.
estavam se rachando, estavam já esfarelando por conta do tempo. Mas o Ezequiel vai para o meio de um cemitério. Deus pega o único profeta que está profetizando contra a Babilônia e não leva ele para um jardim secreto, não leva ele para um banquete, não leva ele para uma praia paradisíaca, não leva ele para um resort, não leva ele para a costa do Sauípe. Seria bom, né? Está lá agora, hein? Pensou? Camarãozinho, água de coco. Era bom na costa do Sauípe essa hora, né? Na Bahia não faz nem chuva, não faz nem calor, né? Bahia é só calor e sol, né? Ele estaria lá agora jogando tênis. Pastor, eu não sei jogar tênis. Meu irmão, tira do pé e faz assim que já está jogando. Começar a praticar esporte de rico, meu irmão, porque Deus vai mudar a tua sorte esse ano, em nome de Jesus. Começar a praticar esporte de rico. Para de jogar futebol, jogar golfe, meu irmão. Aprender, né? Esporte de rico. Fala para o irmão que está do seu lado assim, cuida bem de mim, meu irmão. Fala para ele, cuida bem de mim. Esse ano, Deus vai mudar a minha sorte. Eu posso me tornar seu chefe. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Ele pode se tornar teu chefe. Você cuida mal dele aqui hoje, lá na frente, se ele tem coração peludo, você está lascado, hein? Então fala para ele, cuida muito bem de mim. Fica ligado. Falou para alguém aí? Falou para alguém? Que você... É isso aí, meu irmão. Falou, posso virar teu chefe. Fica ligado não para você ver. Se eu não te dou um rabo de arraia. Pensa, meu irmão. Deus pega o homem de Deus, o profeta, que vai profetizar contra o império da Babilônia e o leva para um lugar péssimo. E Deus não coloca ele nem numa extremidade, nem na outra, coloca no meio do vale. Então Deus pega um cordel e mede, olha, esse meio aqui, e o coloca no meio do vale e faz ele andar ao redor daquele vale, para que ele observe o caos que ele está. Aprenda uma primeira lição nessa noite. Avivamento acontece no meio do caos. Posso ouvir amém? O Brasil está pronto para o avivamento porque estamos no meio do caos, meu irmão, no meio do caos. Estamos no caos social, no caos político, no caos democrático, no caos da educação, no caos da segurança, no caos financeiro, no caos total. Então prepara, meu irmão, nós fazemos parte de uma geração que vamos ver o Espírito Santo ser derramado no meio de ossos que estão sequíssimos e veremos Deus levantar um exército poderoso. Só quem crê aplaude e glorifica Ele em nome de Jesus. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que na história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, vem fazer, mais forte, o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, tem que avivar eu, Senhor. Você não tem que pedir para Deus avivar a igreja, avivar mim, eu. O avivamento é um a um, é pontual, é um por um. Deus vai avivar você, jovem, pega a visão. Deus vai te botar com tanto fogo do Senhor, que onde você chegar, o incêndio vai acontecer em nome de Jesus. Um jovem incendiou a Escócia, um jovem incendiou os países de Gales, um jovem incendiou o Canadá, um jovem incendiou a Rua Azusa, e um jovem vai incendiar Curitiba em nome de Jesus. Um jovem incendiou a Coreia, um jovem incendiou as Ilhas Fiji, um homem incendiou a Colômbia, e eu estou diante daquele homem ou daquela mulher que vai incendiar Curitiba em nome de Jesus. Eu só não sei quem é ainda, mas pode ser eu, e tomara que seja, mas vai ser você também. Porque a gente vai estar junto, meu irmão, pegando fogo um pelo outro, ardendo em chamas, porque é no caos. Deus pega o profeta e coloca no meio do caos, está vendo o quê? Ossos que estão sequíssimos, ossos sequíssimos, ossos que estão se decompondo, se destruindo, não serve para nada, nada? Não tem mais jeito? Não tem mais opção? Não, profetiza. Profetiza para quem, Senhor? Para os ossos. Agora, osso, ouve alguma coisa, meu irmão? Você acaba de comer um frango no domingo do almoço, aquele galeto missionário que frequenta a casa do crente domingo, quando acaba o culto cedo,
Acaba o culto, meio-dia, você sai correndo para comprar um galeto missionário que frequenta a casa do crente, você bota aquele galeto na mesa, você come a coxa do galeto, profetiza para aquele osso do frango, ele não vai ouvir. Porque o galeto era uma galinha, ou era um galeto, não sei o que é galeto, vem da galinha, é um frango, o que é aquilo? Está tão pequeno que eu estou achando que é um pombo. Eu pastorava nessa época que quando era jovem, um galeto alimentava almoço, janta, segunda-feira comia, ainda fazia canja com a carcaça para terça-feira. Lembra dessa época? Que a vaca estava magra? Agora está com boi na sombra, está comendo picanha todo dia e passou. Agora está na fase da picanha, irmão. Está todo mundo comendo picanha. Se você está reclamando, não sei de quê. Eu não vi, mas vai chegar. Pelo correio. Olha que loucura. A gente é enganado muito facilmente. E aí o osso seco está lá morto. Era vivo quando era frango. Virou galeto, foi assado. Foi consumido, só sobrou o osso. E eu ainda fico roendo o osso, irmão. E quando está molinho, eu ainda mastigo o osso. E se duvidar, eu vou engolir o osso. Porque às vezes o osso está tão bem temperado que só Jesus sabe. O osso sequíssimo não vai ouvir a palavra do profeta Ezequiel. Você às vezes está pregando para quem você acha que não está ouvindo, mas continue a profetizar, vai se levantar em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um amigo na faculdade que ele é um osso sequíssimo, continua profetizando sobre ele. Eu tenho um parente na minha família que é osso sequíssimo, continua a profetizar sobre ele. Eu tenho alguém na minha família, na minha casa, que eu tanto amo, que é o osso sequíssimo, continua a profetizar sobre ele. Parece que não está ouvindo, mas Deus vai soprar um fôlego novo, uma vida do Espírito, e esse que hoje é osso seco, amanhã vai ser exército levantado pelo Senhor. Você devia dar glória a Deus, meu irmão. Você devia falar assim, Senhor, esse profeta sou eu, e esse osso é o fulano de tal. É assim que faz. Te conto um testemunho de um pastor amigo meu. O nome dele é Raimundo Nonato. É esse mesmo nome dele. Eu vou trazer ele aqui num avivamento desse da vida. Raimundo era aqueles crente doido. Sabe crente doido? Lá no Maranhão. Raimundinho, como eu chamo carinhosamente, descobriu que na cidade tinha muito terreiro de candomblé trabalhando contra a igreja. Então Raimundo juntou as igrejas só para orar, para fechar centro de espírito. Ele começou a orar, meu irmão, para fechar, porque ele entendia que tinha que trabalhar contra as obras do inimigo. Então ele começou a trabalhar, meu irmão, oração, jejum, oração. E aí começou a fechar, pai de santo converteu, aí fizeram uma convenção de pai de santo. Uma assembleia anual. Se juntavam, temos que fazer um trabalho para acabar, porque estão fechando tudo. E aí visitaram lá um guia lá, principal da cidade, um principado da cidade. O que está acontecendo? O guia falou, tem um pastor aí chamado Raimundo, tem que matar o pastor Raimundo. Porque se ele morre, acaba essa oração e acaba essa coisa de avivamento e acaba tudo. E aí, como é que vai matar o pastor? Pega um garrote, bota na cachoeira, que depois que fizer o trabalho, ele morre, o garrote morre o pastor. E o pai de santo foi lá com um grupo de outros, fez lá um trabalho na cachoeira, botou o garrote, matou o garrote. Raimundo bateu com o carro, capotou com o carro, saiu limpando assim um caco de vidro, não teve um arranhão. E falou, igreja, vamos orar que o diabo está furioso. Chamaram o orixá de novo, o orixá falou, o baba do orixá, o cara é forte, tem que botar 2 garrotes na cachoeira. E a notícia se espalhou pela cidade, e começou a guerra, né? Todo mundo, já tinha tendo até aposta no .bet.com, sei lá, de quem que ia ganhar o negócio. Você não tem que jogar nesse negócio não, hein, crente? Não joga nisso não, hein? Isso não é de Deus não, esporte, bet, essas coisas não, é de Deus. Que queime seu celular se tivesse aplicativo hoje. Não é para jogar, isso aí não é de Deus. Com a mão que você ganha, o Satanás leva o resto. Você tem que ser dizimista, que quem dizima prospera na casa do Senhor. E quem oferta, colhe da semente que planta. É aqui que crente enrica. É no altar do Senhor. Para com essa safadeza de esporte, não sei o que lá, jogar essas coisas, hein? Se você é crente, acaba com esse negócio. Estou de olho em você. Estou de olho em você. Vou ver os celulares hoje todinho aqui. Abre aí para me ver os aplicativos. Teve aposta. E aí
pai de santo botou o segundo garrote na cachoeira, o Raimundo capota com o carro pela segunda vez. Só que na segunda vez um caminhão de combustível entra na frente, ele bate, rodopia, cai de um precipício, o carro cospe ele para fora, cai lá embaixo e ele sai só ranhão. E aí o pai de santo vai lá, um cara não morreu, e o orixá falou, terceiro garrote, agora com 3 mata. E está o Raimundo na oração, e a igreja jejuando pelo pastor. E o Raimundo falou assim, gente, não ora mais para eu não sofrer acidente de carro, ora para a seguradora querer fazer seguro, porque a cada 4 meses eu destruo um carro todo. E o diabo não está de brincadeira, meu irmão. Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar, e você sabe, por que você brinca com ele? Não adianta. E está o povo orando, e eu boto o terceiro garrote na cachoeira, e de novo um acidente pesado com o Raimundo, e não sobra nada do carro, e o Raimundo está vivo. Um dia está Raimundo chegando na rodoviária para buscar um pregador, encontra o pai de santo principal, e aí ele, já sabendo da história, faz uma piada. Ei, ô pai de santo, agora é o 4º garrote na cachoeira. Ele grita do outro lado da calçada, não, agora é a paz do Senhor, aceitei Jesus, pastor. Deus vai vencer a guerra sempre! Vamos vencer a batalha! Se estivermos firmes, inabaláveis, chegaremos até o final crendo de que em Jesus somos mais que vencedores! O pai de santo converteu, aceitou Jesus. Parar de matar os garrotes e virou churrasco de crente. Ô, glória! Churrasco de crente é coisa boa, aleluia, gosto muito. Pensa, meu irmão, numa coisa esquisita. Israel está numa crise tremenda. E o profeta está profetizando no meio dos ossos sequíssimos. Osso seco não ouve. Mas Deus falou, profetiza, profeta. Eu digo a você hoje, continue profetizando que toda a sua casa vai ser transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Você anda com Deus que não perde batalha. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é... Vocês estão ligados, hein? Só a Tanuri que está com raiva dessa música, né? Tanuri está ficando rabugenta. Que música linda, meu irmão. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Ah, meu irmão, é sensacional saber que você serve a um Deus que na hora da adversidade, Ele vai estar ao teu lado. É sensacional olhar para a Bíblia e perceber o quanto Deus traz libertação àqueles que andam na fidelidade. Eu, quando olho para Ezequiel, vejo esse homem então profetizando, ossos, vou fazer igual Deus mandou. E Deus pergunta, dá para viver, profeta? É o maior desafio da vida daquele homem. O Ezequiel vai viver o maior desafio da sua história como profeta. Ele nunca passou por isso. É talvez a profecia mais esquisita que a Bíblia deve ter, dentre tantas loucuras que Deus mandou o profeta fazer. Essa deve ser uma das maiores. E ele fala, Senhor, tu sabes, eu mesmo estou perdido. Então profetiza assim como eu estou te mandando fazer. E ele começa a falar o que Deus mandou ele falar. Profetiza que os ossos juntarão a osso, que vai ter tendão, que vai ter carne, que vai nascer pele. E ele começa exatamente como Deus mandou ele fazer. Faça o que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você orar pela tua família, ore. Pastor, mas está ficando pior. Continue orando. Se Deus mandou você clamar, continue clamando. Se Ele mandou você jejuar, continue jejuando. Se Ele mandou você fazer voto, continue votando. Mas creia que ao final vai acontecer segundo a palavra que o Senhor decretou sobre a sua vida. E Ele está falando. Ossos secos, Ele está falando e está juntando tendão. E vai juntando tudo e está tudo certo. E Deus segue o processo. Osso com osso. Depois coloca o nervo. Depois do nervo coloca a carne. Depois bota a pele. Ele não colocou a carne e a pele antes do nervo, não. Deus organizou tudo. Mas acontece um reboliço. E é na hora do reboliço que o avivamento para.
Sabe por quê, irmão? O reboliço é um barulho que o Ezequiel está ouvindo, que só ele está vendo. Ele sabe que é Deus fazendo reboliço. Se alguém ali ouvindo reboliço pode achar que é loucura, mas Ezequiel sabe que é Deus movendo. Enquanto você profetizar, vai acontecer reboliço em nome de Jesus. Vai ter reboliço acontecendo em nome de Jesus. Eu fui esses dias, eu tive um prejuízo lá, eu não posso dar detalhe, porque eu não conversei com a pessoa. Eu fui num lugar consertar o equipamento, quebrou dia 1º de janeiro. Fui lá consertar, cheguei no lugar, encontrei uma jovem. Fui a 3 lugares, num deles cheguei, tinha uma jovem lá. E eu cheguei lá no lugar, falei, tá lá, dá para fazer, tal, dá para consertar. E eu olhei para essa jovem, o Espírito Santo falou assim, ora com ela. Aí eu falei, orar com ela? Pô, mas assim, 2 de janeiro? Deixa lá para o dia 10, né? E eu olhei para essa moça assim, posso cantar um louvor para você? Ela achou estranho, posso cantar uma música para você? Ela olhou assim, meio esquisito, pode. Aí eu falei assim, posso mesmo? Pode. Está chorando porque se você tem um Deus. Comecei a cantar para ela, que cuidar de você hoje jamais te esqueceu. Ela começou a chorar. Aí eu comecei, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está. Ela começou a chorar, meu irmão. Falei, está chorando por quê, minha filha? Agora eu estou curioso. Ela ia me matar, dia 30 de dezembro. E por que não matou? Não tive coragem. Falei, sério? É. Mas o que houve? Meu namorado me traiu com a minha melhor amiga. Falei, que bom. Que é isso? Você perdeu um namorado que não presta e uma amiga falsa. De uma vez só. Meu irmão, tem coisa melhor do que essa? Perder um namorado canalha com uma amiga que é safadona? Deus está cuidando de tudo, minha filha. E eu comecei a profetizar sobre a vida dela, crente, largou a fé, por causa desse vagabundo, desse namorado. Vizinha de Alameda Santa Felicidade. Peguei o contato dela, passei para o povo de lá e não sei o que deu. Estou até para passar lá de volta. Ela, sua igreja onde? Você mora em Santa, não é longe, você vai na de Santa, que é a mesma coisa. É o mesmo Deus, é tudo igual, vai para lá. Você não precisa nem pegar, não, dá para ir a pé, então é de Deus. Deus está cuidando, meu irmão. Tem ossos que estão sequíssimos. E você tem uma palavra de Deus que restaura o osso que está sequíssimo. Você está entendendo isso, irmão? Você vai declarar vida para quem está morrendo. Deus vai te colocar no Uber para ministrar a palavra de restauração ao motorista de Uber que não tem mais nada na vida. Você teve um casal aqui que foi no culto de empresários, o varão entrou no Uber, começou a falar que ia no culto de empresário, de uma reunião de empresário de crente, o cara do Uber quis ir, mas não tinha mais vaga. E o cara foi, e o rapaz pegou o telefone, foi visitar o cara, e o cara está aqui, já é membro da igreja, o cara do Uber. Sabe o que é isso, irmão? Ossos que estavam secos. Mas há um profeta que se levanta, no meio dos ossos que estão secos, ou melhor, sequíssimos, e tem uma palavra de vida. Erga sua mão bem alto, diga comigo, eu tenho. Não, você não falou, eu tenho. Diga, eu tenho. Você tem que falar mais forte. Eu tenho de Deus uma palavra de vida àqueles que estão sofrendo. E depois que ouvirem a palavra do Senhor, que sair dos meus lábios, todos, diga com autoridade, todos serão transformados em nome de Jesus. Você devia dar um glória a Deus bem forte e aplaudir mais alto que você puder o Senhor. Os ossos estavam sequíssimos, mas agora tem cadáveres estabelecidos. O ambiente está feio, está com morte, mas está mais organizado do que antes. Porque Deus tem que pegar o fêmur que está lá daquele lado de lá e juntar no colo do fêmur do lado de cá, porque tem que organizar o corpo. Tem que pegar o rádio que está lá, trazer para cá, para o corpo daqui. E a falange que está aqui tem que ir para lá, porque tem que estar tudo organizadinho. O esqueleto está de pé, tem tendão, tem carne, tem pele, está morto.
A visão melhorou, mas não tem vida ainda. Tem pessoas que vão melhorar, mas se não tiver o Espírito sobre elas, não mudou. Tem pessoas que estão na igreja, não são mais ossos secos, mas estão mortos espiritualmente. E aí o Senhor falou, entendeu, profeta? Agora tem autoridade. Entendi. Falta o quê? Falta o Espírito, Senhor. Então profetiza sobre eles o Espírito. E ele começa a profetizar, como o Senhor ordenou. Primeiro ele vê um reboliço. Agora ele vai ver um vento que vai soprar. E ele começa a profetizar para que o Espírito entrasse sobre eles. E esses ossos que estavam secos começaram a receber um toque do Senhor. Versículo 9, bata na tela por gentileza. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Não é nada em nome do Ezequiel, é em nome do Senhor. Você não vai profetizar em nome da igreja. Você não vai profetizar em nome do pastor. Você vai profetizar em nome de quem? De quem? De quem? Do Senhor. Há uma voz profética plantada dentro de você, que é a voz do Senhor para profetizar. Há algo que Deus já colocou nos seus lábios. Os seus lábios foram ungidos para falar em nome do Senhor. É que você não tem coragem às vezes de falar, mas a partir de hoje você vai começar a profetizar. Porque profetizar é declarar em nome do Senhor. Versículo 9 continua dizendo o seguinte, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E aí o que ele fez? E eu profetizei como ele me deu ordem. Deus vai colocar na sua boca as palavras que você precisa para profetizar em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? Às vezes, Deus quer usar você, mas você tem medo de ser usado por Deus. Senhor, vou passar vergonha. Senhor, vou pagar mico. Senhor, vão pensar o quê? Senhor, não vai dar certo. Não, meu irmão, não faça isso. Profetiza em nome de Jesus. Abra a tua boca. Se você não for a igreja que profetiza, não haverá outro para profetizar. Ninguém pode fazer o trabalho que é da igreja. Eu e você fomos levantados como igreja para falar em nome do Senhor. Então erga sua mão bem alto e diz assim, usa-me, Senhor. Mas fala bem alto, usa-me, Senhor. Fala bem alto, usa-me, Senhor. Vem dos quatro ventos, o Espírito sopra sobre esses mortos para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Deus quer levantar um exército, mas se o profeta não profetiza, não adianta. Deus vai levantar um exército nessa cidade. Por isso eu estou profetizando nessa noite que Deus vai levantar jovens para ser um exército nessa cidade em nome de Jesus. Eu não sei como você vai terminar a sua vida, mas você pode tomar uma decisão hoje, queimando todo dia pelo Senhor em nome de Jesus. Existem vários homens da história dos avivamentos que tomaram uma decisão de queimarem por Deus até o final. Homens que fizeram coisas extraordinárias para o Senhor. Coisas que os livros de histórias narram e a gente fala, meu Deus, será que foi isso mesmo? Foi. Há cidades que foram tocadas e tomadas pelo poder do Espírito Santo. Há vilarejos que se tornaram famosos porque um homem se levantou naquele lugar. Rua Azusa é famosa até hoje porque um crente, rejeitado pela sua cor da pele, começou a adorar o Senhor e crer que Deus poderia usá-lo. Um homem que era negro e não podia estudar a Bíblia junto com os brancos, foi para a casa da irmã Maria lá, chorar com ela, e começaram a orar. E aquela igreja, meu irmão, que não deixou aquele negro lá dentro, fracassou. Mas aquela oração naquela casa foi tão estrondosa que o pavimento em cima caiu, de tanto que o povo estava celebrando a presença de Deus. Aquele lugar foi tomado e até hoje Azusa é conhecida porque um homem se levantou como profeta de Deus para declarar avivamento. Um homem. Deus não está procurando a igreja, está procurando o homem. Deus está procurando um coração. Deus quer queimar no teu coração uma chama. Um homem.
o homem como profetas que se levantaram, missionários que saíram para lugares. Há um casal de missionários que foram profetizar nas ilhas do Pacífico Sul. E chegaram ali, era uma tribo de aborígenes canibais que matavam homens que não eram da terra e os cozinhavam vivos. Aqueles homens cultuavam cabeças dos imigrantes que chegavam ali. E aquele casal ficou naquela cidade por 40 anos. E um dia foram embora daquela cidade. Juntaram as coisas, pegaram um barco e foram embora. 40 anos depois, todos se converteram a Jesus naquela cidade. Fizeram uma placa. E dizia o seguinte na placa: quando eles chegaram aqui, só havia trevas. Quando eles foram embora, só existe luz. Deus vai colocar você no meio das trevas, porque aonde a luz chega, as trevas caem por terra. A luz sempre sobressai as trevas. Você é a luz do mundo. Deus vai colocar você em destaque para iluminar o ambiente onde você está, em nome de Jesus. A universidade que você estuda, meu irmão, vai ser tomada pela glória de Deus. Deus vai usar um jovem lá, que seja você esse jovem, em nome de Jesus. A empresa que você trabalha vai ser tomada pela glória de Deus. Deus vai usar alguém, vai usar um jovem, que seja você, em nome de Jesus. Deus vai incendiar um condomínio inteiro. Eu não sei quem vai ser esse jovem, que seja você, em nome de Jesus. Deus está chamando e convocando um exército. Volta no Marduk. Agora o Ezequiel tem uma palavra e diz assim para Israel: Israel, Deus me mostrou uma coisa. O quê? Que Ele tirou da sepultura que vocês estavam e estabeleceu em vocês um grande exército. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? A Babilônia caiu, não existe mais. Ninguém mais fala em Marduk. Israel está de pé. E o Deus de Israel é adorado toda semana nesse lugar e nesse auditório, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque achavam que Deus havia sido derrotado, mas se esqueceram que o Deus que eu e você servimos é o Jeová de batalha, vitorioso em guerra, não conhece derrota. Ele é mais que vencedor e nos faz mais que vencedores como Ele. Coisa linda, né, meu irmão? Coisa linda é olhar para a Babilônia, que achava que Deus estava morto. Como na Idade Média, na Idade das Trevas, Deus está morto. Mas não sabiam eles que naquele momento a igreja estava perseverando e orando poderosamente pelo poder do Senhor. Como na União Soviética, que achavam que Deus estava vencido pela mente comunista. E quando as muralhas caíram naquele lugar, havia uma igreja forte declarando que o Senhor tem todo o poder. Onde o caos se estabelece, a igreja avança. Obrigado, Deus, pelo caos. Vamos avançar como nunca antes, em nome de Jesus. Agora um sopro de vida do Espírito sobre aquele exército. E aí o Senhor fala para o Ezequiel, e quando Ezequiel profetiza, se coloca de pé um exército. E ele começa a olhar para defuntos e cadáveres no primeiro momento. A profecia começa com morte, termina com vida. A profecia começa com ossos sequíssimos e termina com exército de pé. A profecia começa com um profeta incrédulo, termina com um profeta crente. A profecia começa mostrando para aquele homem um lugar onde só havia destruição e coisas arrebentadas, e termina mostrando para aquele homem que Deus está levantando um exército. Diga você, meu irmão, eu não sei o final da história da sua vida ainda, mas eu sei o final da história da igreja. A igreja vai triunfar ao final, em nome de Jesus. Eu sei, meu irmão, que os jovens são fortes e já venceram o maligno. Você vai lutar contra a sua carne todo dia e você vai vencer o maligno. E o que é mais lindo, na história dos avivamentos, é que nós sabemos que as pessoas que outrora rejeitavam o Senhor terminam apaixonadas por Ele. Apaixonadas por Ele. Muito apaixonadas por Ele. Eu tive um conhecido, um amigo, que odiava crente, odiava igreja, odiava tudo. E um pouco antes de eu me casar, esse cara aceitou Jesus. Foi uma coisa linda demais, coisa linda. Foi uma conversão assim,
estupenda. E eu, no meu casamento, fui chamado para o casamento. Falei, cara, eu vou casar sábado. Vai lá no casamento, tal dia. Aí ele, varão, vou sim. E ele pegou, eu falei, eu não dei convite, falei, tal dia, ele, não posso. Falei, por quê? Porque esse é o dia da consagração, 24 horas dos profetas. Falei, o que é isso, cara? É que a gente vai passar 24 horas no monte orando. A gente vai chegar de meio-dia de sábado a meio-dia de domingo, só queimando por Jesus lá no monte. Vai ficar chateado? Eu falei, não. É menos um para comer no casamento. E crente, se você sabe. Crente, eu não sei se você sabe. Para comer, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fome. É profético. É para comer do pão da vida, mas come de tudo que está na mesa. Falei para ele assim, e segundo, eu te convidaria para ir no casamento, você estaria na farra, na gandaia, e você esquecer. Mas você vai estar com o Senhor. Eu vou estar com a minha noiva, me casando. E você vai estar como igreja com o noivo, naquele lugar. Porque o noivo visita a noiva, para incendiar o coração dela da presença dele. Sabe o que me deixou impressionado? Esse moço nunca mais largou Jesus. Crente até hoje, cheio do Espírito Santo. Enquanto muitos apostavam que não duraria 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu já estou casado há 22 anos. É isso mesmo? Fica ligado, hein? Olha o que estou dizendo em você. 22 anos. E esse cara continua ardendo por Jesus como ardia no início. Apaixonado por Jesus. Que Deus nos dê uma paixão que nunca nos falte. Que Jesus nos dê uma paixão por Ele de novo, nosso coração comece a arder por Ele. Que você seja queimado por Jesus e perca a fome, perca o sono, seja acordado de madrugada, gritando por Jesus. Que você perca o rumo de casa, que você abandone compromissos que o mundo te oferece para estar com Ele. Porque Romanos 11 diz, 33 em diante, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Como é bom voltar à paixão do primeiro amor, voltar a arder por Jesus, permitir que Deus possa voltar a sussurrar ao teu ouvido o que você tem que ler. Eu, quando fiz 17 anos de idade, eu fiz um propósito com Deus. E eu acho que aquela época foi um start na minha vida. Porque eu já tinha chamado para ser pastor, mas não acreditava que ia dar certo. Sabe por quê? Porque eu conhecia gente muito melhor que eu à minha volta. Eu, quando me converti, com 9 anos de idade, quando eu fiz 12 anos, eu fiz um curso para pregador. E eu ouvi do pessoal assim, não, você não vai ser para pregar não, você fala muito rápido, muito enrolado. E outra coisa, você não tem jeito não, você não vai dar certo não. Tinha um moço na igreja que era a sensação, e eu carregava a caixa de som para o culto ao ar livre. Eu carregava a caixa do som para o lugar lá, naquela caixa que eu botava violão, guitarra, contrabaixo, microfone de quem canta, de quem prega. Eu sou da fase pobre da igreja, meu irmão. E assim era. E eu não tinha uma oportunidade de falar. Complexos todos eu carregava comigo, todos. Fala um complexo aí, eu tinha. Fala outro, eu também tinha. E o diabo sempre botava alguém para afirmar, e tem mesmo, e tem mesmo. E sempre teve um demoniado junto para dizer que tinha. E eu acreditava na palavra do Satanás. Mas com 17 anos eu fiz um propósito com Deus, eu vou ler a Bíblia toda. Já tinha lido umas 2 ou 3 vezes, mas eu vou ler toda em 6 meses. E eu ia para o trabalho, eu pegava o ônibus para trabalhar, e eu ficava tonto lendo a Bíblia no ônibus, lendo a Bíblia no ônibus eu ficava tonto. Mas eu lia no ponto do ônibus, chegava no trabalho, um tempo antes, eu lia a Bíblia. Eu trabalhava nessa época numa loja de material de construção. Eu botava a Bíblia na gaveta. Quando o cliente não tinha cliente, eu estava lendo a Bíblia. Na hora do almoço, eu comia rapidinho para continuar lendo a Bíblia. Eu ia para o 2º grau, no ensino médio, lendo a Bíblia.
E eu era apaixonado, e ainda sou apaixonado pela palavra, mas aquele momento startou essa paixão de ler todo dia. E aí eu comecei a marcar, a grifar com caneta colorida a Bíblia, e eu marcava aquele negócio todo. E aí sabe o que aconteceu, meu irmão? Eu comecei a mudar a minha mente. Aquilo que o diabo falava a meu respeito passou a não ser mais verdade, porque a Bíblia falava diferente. E eu passei a dar mais importância ao que Deus falava a meu respeito do que o que os outros falavam. Eu no ensino médio, na escola que eu estudava, entrou um capelão na escola, Robson, diácono Robson. Lá no Rio tem a igreja de Nova Vida. E esse camarada, ele fazia um culto. E aí começamos com uma célula na escola, só com os crentes, só com crentes da escola. E o Robson, meu irmão, começou a fazermos um trabalho de evangelização. E aí toda quinta-feira tinha um culto, violão, 20 jovens cantando, todo mundo já era crente. E durante uns 6 meses ninguém não crente ia. E começaram a ir. E o Robson começou uma célula. E dessa célula virou uma congregação. E tem hoje uma igreja lá onde a gente morava, dessa denominação, que esse Robson implantou, de jovens que começaram na oração da escola. Eu descobri que eu não era o único jovem que estava queimando por Jesus. Tinha o Alex, da Assembleia de Deus, baterista, queimava por Jesus. Tinha a Rosana, cantava na igreja, queimava por Jesus. Tinha a Aninha, uma menina da igreja que eu nem sabia qual era a igreja dela, nunca nem soube, mas aquela menina orava pelas salas da escola. Sabe o que me chamou a atenção? Deus estava unindo o exército. Onde você está tem um crente queimando por Jesus, garra nele. Porque o dia que a tua chama começar a apagar, a chama que há sobre ele vai incendiar você no nome de Jesus. Seja você o incendiário desse tempo. Seja você alguém queimando por Jesus. E nesse tempo, irmão, de oração, de jejum, de busca a Deus, de crescimento espiritual, eu comecei a perceber algumas coisas. Que Deus, Ele quer nos usar na nossa maior simplicidade. Não precisa saber fazer o melhor. Não precisa ser o mais preparado. Não precisa ser o mais inteligente. Só precisa de uma coisa. Ser o mais apaixonado por Jesus. Porque Deus não vai usar você porque você tem muito conhecimento. Deus vai usar você porque você tem muita paixão. Deus não vai usar você porque você é muito preparado. Deus vai usar você porque você é muito apaixonado por Jesus. Deus não vai usar você porque você é muito conhecedor, embora seja isso importante. Deus vai usar você porque você está loucamente apaixonado por Jesus. Seus ouvidos ouvem de Jesus, sua boca fala de Jesus, seus olhos só olham para Jesus. Um apaixonado é assim. Eu queria orar, meu irmão, nessa noite, para que um fogo da paixão por Jesus volte a alguns corações aqui, que outrora queimavam por Jesus, só queriam saber de Jesus, eram loucos por Jesus, fariam qualquer coisa em nome de Jesus, mas hoje você foi crescendo na fé, foi afastando do projeto, que é apaixonado. Que Deus abra seus ouvidos nessa noite para você voltar a ouvir. Que Deus abra os seus olhos para que você volte a ver. Que Deus comece a queimar no teu coração. Uma música que fala isso. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir, Senhor. Comece a orar onde você está aí. Já começa a queimar por Jesus onde você está, no seu lugar aí. Se há algo que você tem que apresentar ao Senhor, se é um fogo de Deus que está se apagando, hoje é uma boa oportunidade para o fogo de Deus acender de novo no teu coração. E você pode, mesmo no seu lugar, se prostrar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa-me, Senhor, sou eu. Bom, a história é essa. Um dia mentiram para Israel dizendo que Deus estava morto. Só que Deus estava no seu trono, preparando um homem para trazer uma palavra de restauração a uma nação. Esse homem teve uma visão de ossos sequíssimos, estabeleceu o novo do Senhor. E sabe o que acontece quando estabelece o novo do Senhor? Um exército se levanta. Nessa noite, nesse tempo de avivamento,
Um exército do Senhor está se levantando nesse lugar em nome de Jesus. Há um rio de Deus que corre nesse lugar para sermos transbordantes da glória dele. Há uma chama que não se apaga jamais de Deus nesse endereço. Eu creio que o fogo do Senhor vai nos tomar de uma forma totalmente particular. O fogo do Senhor vai nos visitar. O fogo de Deus vai nos incendiar em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Escute. Quero ver esse fogo amanhã de manhã aqui, 10 horas da manhã. Quero ver esse fogo amanhã às 18h30 com a F-Hope. Irmãos, há um fogo de Deus ardendo em nós e vamos incendiar por onde passarmos em nome de Jesus. Eu gosto de mão bem alto. Pai, nos leve em paz. Que amanhã possamos chegar aqui com o mesmo fogo, intensidade e fé de que o Senhor vai nos usar como profetas para essa geração. Amanhã pela manhã teremos uma palavra profética de destino, Senhor, que mudará a sorte de muitos e caminharemos na direção profética que o Senhor tem para nós. E à noite, uma palavra de direção do Senhor para o novo, para o maravilhoso, para o extraordinário do Senhor. Não podemos continuar iguais depois desse final de semana. Nos leve em paz. Na segunda-feira, no tempo de descanso. Na terça, na quarta e no próximo sábado. Possamos estar aqui de volta com outras pessoas para conosco celebrar esse tempo de avivamento em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o Senhor. Se há alguém aqui que quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida ao Senhor, você passa lá no balcão de integração, alguém vai orar com você. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.